Olá, sejam bem-vindos à terceira Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Meu nome é Felipe Bressani e é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre tecnologia e educação. Muito obrigado à Silvia e ao Instituto de Desenho Instrucional por essa oportunidade. O título da minha palestra é Usando a Realidade Virtual para Melhorar a Experiência de Aprendizado. E durante toda a minha palestra eu vou mostrar, por meio de dados, informações e estudo de casos, como a realidade virtual pode ser uma poderosa ferramenta para melhorar realmente a experiência de aprendizado, para torná-la mais interessante e mais motivadora. A minha palestra hoje aqui está dividida em 3 partes. A primeira parte é uma introdução à realidade virtual, onde eu falo um pouquinho do histórico dessa tecnologia e as opções disponíveis no mercado hoje. Em seguida eu já vou para a realidade virtual em ambientes educacionais, onde eu selecionei diversos estudos e pesquisas acadêmicas que mediram o impacto da realidade virtual em estudantes. E aí a gente vai ver o resultado dessas pesquisas, o que elas têm em comum, o que elas indicam, também algumas das limitações que elas colocam. E para finalizar, o cenário atual, que são alguns cases e alguns exemplos interessantes que a gente pode ter como referência para nós, designers instrucionais. Vamos começar fazendo uma introdução à realidade virtual. Como vocês podem ver nessas fotos, a realidade virtual é um conceito que existe há bastante tempo, desde os anos 60. E nessa época, grandes empresas de tecnologia como a NASA, a Autodesk e até a Nintendo vêm tentando desenvolver equipamentos de realidade virtual para os seus usuários. Só que nessa época, os equipamentos eram grandes e desajeitados, difíceis de usar, também difíceis de criar softwares e aplicações para esses equipamentos. Eles tinham uma capacidade de processamento, uma capacidade gráfica muito baixa, então eles eram simulações de baixa fidelidade. Isso vem mudando de uns anos para cá. Outras empresas como Google, Facebook, Samsung, Sony e LG vêm desenvolvendo equipamentos de realidade virtual para a grande massa de usuários. Isso faz com que o acesso a essa tecnologia seja mais fácil, afinal são equipamentos de baixo custo, mas que ainda assim conseguem ter um bom desempenho de realidade virtual. Esse daqui, por exemplo, é um equipamento do Google que chama Cardboard e nele eu consigo, através do meu smartphone, colocar um smartphone aqui dentro e ele sendo de papelão, ou seja, é um baixo custo, eu consigo já ter uma boa experiência de realidade virtual. É claro que ainda assim é uma experiência mais simples do que outros equipamentos que já custam mais, já custam 400 e 500 dólares, que são focados principalmente em games, mas ou seja, hoje em dia no mercado existe possibilidades. Isso traz um precedente bacana para todo tipo de uso, também para uso em educação. O grande diferencial da realidade virtual são esses 3 Is que eu coloquei aqui. O impossível, o improvável e o impagável. Quando a gente usa um equipamento de realidade virtual, imediatamente a gente é transportado para um ambiente virtual e simulado que não é aquele que estamos em corpo. Isso abre precedentes para diversas experiências. Então, por exemplo, você já se imaginou fazendo uma viagem espacial para a Lua ou até mesmo para outros planetas? Provavelmente a gente nunca vai fazer uma viagem desse tipo, é muito difícil. Mas com a realidade virtual a gente consegue ter uma experiência muito próxima do que é fazer uma viagem dessa. A gente consegue se transportar virtualmente para um ambiente espacial, ou até mesmo ambientes em que a gente nunca mais vai ter acesso. Se a gente recriar, por exemplo, o Coliseu na época em que ele era utilizado há 2000 anos atrás, a gente conseguiria ter uma experiência histórica muito próxima, muito vívida do que as pessoas naquela época viviam. Então quando a gente está criando conteúdos educacionais para a realidade virtual, isso é uma coisa interessante de se considerar. O precedente que a realidade virtual abre é para o impossível, para o improvável ou para o impagável. Antes de entrar nos detalhes da realidade virtual em ambientes educacionais, quero falar um pouquinho do mercado de realidade virtual e a projeção que as empresas fazem para ela no futuro. Então eu tenho aqui um estudo sobre o mercado de realidade virtual chamado Virtual and Augmented Reality Understanding the Race for the Next Computing Platform, que foi feito por essas grandes empresas de investimento e de apostas para o futuro. E esse estudo traz alguns dados bastante interessantes. Vamos dar uma olhada aqui. Ele projeta um cenário para até o ano de 2025. Para até o ano de 2025, num cenário otimista, o valor de mercado de realidade virtual junto com o mercado de realidade aumentada, então aqui esse estudo ele junta esses 2 mercados, que é um pouco diferente da realidade virtual, mas que tem princípios e conceitos parecidos.
Num cenário otimista, o valor de mercado de hardware pode atingir 110 bilhões de dólares. E o mercado de software para a realidade virtual pode chegar a 72 bilhões de dólares, num total de 182 bilhões de dólares. É um mercado bastante grande, é um mercado muito promissor, mesmo nesse cenário otimista. No cenário base, que é o que nesse estudo eles apontam como um cenário provável, eles colocam como o valor de mercado de hardware para 45 bilhões de dólares, mercado de software 35 bilhões de dólares, num total de 80 bilhões de dólares. E aí, para ancorar uma diferença, para entender isso numa perspectiva mais realista, o mercado de tablets hoje, de hardware, chega a valores de 65 bilhões de dólares. Mercado de notebooks, 111 bilhões de dólares e mercado de televisores de 99 bilhões de dólares. Então, mesmo num cenário base, o mercado de hardware de realidade virtual pode chegar a 45 bilhões de dólares. Que é um mercado, claro que ainda é longe do que é um televisor ou um notebook, mas ainda bastante promissor, bastante grande. Então, a projeção que a Goldman Sachs, que é essa grande agência de investimento, projeta para a realidade virtual é bastante otimista. Outras projeções de outras agências também projetam grandes valores para a realidade virtual, o que aponta um crescimento e uma perspectiva para esse mercado no futuro. Essa foi um pouco da introdução à realidade virtual, um pouco do histórico e alguns dos usos que vêm sendo feitos hoje em dia e a projeção dela para o futuro. E agora vamos de fato falar da realidade virtual em ambientes educacionais. O que as pesquisas acadêmicas indicam, o que os teóricos da educação apontam para a realidade virtual, são três, eu resumi aqui em três grandes pilares. Primeiro o que é mais interessante na realidade virtual em ambientes educacionais é a representação visual, que é um pouco do que a gente já conversou aqui. Essa coisa de você estar em ambientes em que você provavelmente não conseguiria estar. A representação visual pode ser um facilitador interessante para os estudantes em ambientes educacionais. A questão de motivação e engajamento também é interessante. O aluno ele se sente mais motivado e mais engajado no conteúdo quando ele tem uma experiência dessa, bastante imersiva, bastante interativa em realidade virtual. Você tem aí uma possibilidade bastante alta de motivá-lo, de engajá-lo no conteúdo. E a questão de ser incomum, né? Você sai completamente do seu ambiente e você consegue ali se transportar para outro ambiente. Isso são algumas das possibilidades que a teoria de educação coloca para a realidade virtual. O que, para a experiência que a gente tem e para que os estudos que eu vou mostrar a seguir indicam, é bastante possível. E aí, aqui eu vou entrar no coração do meu trabalho, no coração dessa palestra, que são pesquisas que mediram o impacto da realidade virtual no ambiente de aprendizado. Isso aqui foi tema do meu mestrado. O meu mestrado foi o estudo e a análise desses trabalhos. Então eu selecionei 20 trabalhos, todos mediram de fato o impacto da realidade virtual em ambientes educacionais, o resultado da experiência de uso da realidade virtual. E esses trabalhos foram todos acadêmicos, publicados em grandes publicações, todos avaliados por pares e sendo possíveis de encontrar em indexadores. Esses trabalhos também têm uma faixa de publicação recente, então todos esses 20 trabalhos foram publicados de 2009 até 2018. Para mostrar... eu queria fazer uma pesquisa bastante atualizada que acompanha esse dinamismo do mercado. Então, é mostrar o quão atual é esse tema e como a realidade virtual nos últimos anos vem crescendo e vem tornando uma possibilidade real de uso e de ferramenta tecnológica para a educação. Aqui nesse slide vocês podem ver os 20 trabalhos que eu selecionei. Eles são todos em inglês. Esse mestrado que eu fiz foi na Inglaterra, então todo o meu corpo de análise tinha que ser em inglês. Mas vocês podem ver também a questão das datas, né, como eles são recentes, como eles são atuais, como esse tema está sendo discutido, está sendo debatido na academia. E depois, se vocês quiserem, eu posso passar com mais detalhes, entrem em contato comigo que eu posso passar os detalhes desses trabalhos. Mas a primeira grande análise que eu fiz deles é essa daqui, que é a divisão por área. Nessa divisão por área, esses 20 trabalhos, eles
eles tratam das seguintes áreas de ensino: medicina, engenharia, treinamentos corporativos, teoria da educação, ensino de astronomia, ensino de artes, ensino de história. Dentre esses 20 trabalhos, eles estão nessas categorias, mas uma coisa que chama atenção logo de cara é metade dos 20, ou seja, 10 dos trabalhos, são de medicina e engenharia. O que já mostra uma tendência dessas duas áreas para o uso da realidade virtual em ambientes educacionais. Então, em ambientes universitários, em treinamentos de prática, essas duas áreas, a medicina e a engenharia, já estão utilizando, já estão saindo bastante na frente na questão do uso da realidade virtual. Tanto na parte mais de humanas, né, de ensino, de história, de artes, de teoria, já tem um número menor. Então, quando eu fiz a minha pesquisa, eram muito menos trabalhos apontando para a área de humanas do que para a área de exatas e de medicina. Então, existem muito mais trabalhos na área de medicina e de engenharia falando de realidade virtual em treinamentos e universidades. Então isso já é uma das tendências que chamam a atenção, afinal medicina e engenharia já são grandes áreas, né? Então isso na verdade não é nenhum tipo de surpresa. Mas eu fiquei surpreso porque eu já vi algo, já tá aqui, mas quando eu fiz a minha pesquisa eu também encontrei bastante trabalho em ciências humanas. Então não é que não é que está exclusivamente em exatas ou em medicina, não, está em todo tipo de área de ensino, embora o volume maior esteja em engenharia e medicina. E aí uma primeira análise que a gente pode fazer aqui, que eu fiz no meu trabalho e que acho interessante mostrar para vocês, que são os resultados quantitativos, né? São resultados que são 10 desses trabalhos mediram a diferença entre estudantes que receberam um conteúdo em realidade virtual e estudantes que receberam um conteúdo similar em métodos tradicionais. O que poderia ser métodos tradicionais? Uma sala de aula, uma apostila, um e-learning. Então, 10 desses trabalhos fizeram essa comparação, realidade virtual com métodos mais tradicionais. E o resultado que foi bastante interessante foi que todos os trabalhos, dos 10, quase todos, 9 dos trabalhos, os estudantes que receberam conteúdo com realidade virtual tiveram um desempenho superior daqueles estudantes que receberam conteúdo com métodos tradicionais. Então, desses 10 trabalhos, 9 trabalhos, os alunos que tiveram a experiência em realidade virtual superaram os métodos tradicionais. Em um dos trabalhos, eles tiveram desempenho igual. Os estudantes de métodos tradicionais teve um desempenho igual aos estudantes de realidade virtual. Então, claro que a gente vê pela maioria que os estudantes com realidade virtual têm ali uma experiência de aquisição de conhecimento maior. E aí o resultado qualitativo, né, que acaba sendo bastante interessante. Um resultado qualitativo que mostra o resultado dessa experiência, o que os estudantes acharam, como que eles se sentiram durante a experiência. 14 trabalhos mediram qualitativamente o desempenho dos estudantes. 14 desses trabalhos. E o resultado também é bastante interessante. A gente pode ver aqui nesse slide que a conclusão que esses trabalhos chegam, né? Então aqui alguns dos exemplos. A realidade virtual aumenta o realismo, é fácil de usar e é útil no aprendizado. Essas foram algumas das conclusões que esses trabalhos chegaram, né? É fácil de usar, facilita o aprendizado e aumenta a satisfação. Essa foi uma resposta recorrente nesses trabalhos que quando eu fiz essa pesquisa, eu encontrei. Muitos dos trabalhos afirmam que a experiência de utilizar a realidade virtual aumenta a satisfação, aumenta a alegria e o engajamento e a motivação no conteúdo. Essa foi a grande diferencial da realidade virtual nesses 20 trabalhos. A questão de aquisição de conhecimento foi legal, foram 10 trabalhos, metade, 9 tiveram um resultado melhor para a realidade virtual, mas o que é mais relevante, o que os estudantes mais reportaram, o que os pesquisadores concluíram foi a satisfação,
o aproveitamento, o entusiasmo com relação ao aprendizado, com relação ao conteúdo, foi muito maior, foi significativamente maior com a realidade virtual se comparado com métodos tradicionais. Então, a grande conclusão que se tira dessas pesquisas, em resultados tanto qualitativos quanto quantitativos, foi a realidade virtual, ela melhora o seu desempenho em questão de aquisição de conhecimento. Isso é legal. Mas o que eles apontam principalmente foi a satisfação e a empolgação com o aprendizado aumenta significativamente. Então é uma ferramenta de tecnologia de aprendizado que não só entrega solução de conhecimento, mas motiva, engaja e envolve os estudantes. Essa é o grande resultado, é a grande chave do uso da realidade virtual em ambientes educacionais. Se a mensagem dessa palestra tem que ficar bastante clara é essa. A realidade virtual para ambientes educacionais empolga e puxa os estudantes para o seu conteúdo, para a sua aula. 6 desses trabalhos também indicam importantes limitações a respeito da experiência, pontos que os estudantes não gostaram e que eles acharam que valia a pena ressaltar. Engraçado notar que desses 6 trabalhos, as limitações, nenhuma delas foi unânime, então existe aí cada trabalho tem a sua limitação, então é um ponto de atenção. Então alguns deles aqui eu acho que vale citar, por exemplo, a criação de interface, o design instrucional e o custo, ou seja, criar aplicações, criar o conceito educacional por trás e desenvolver uma aplicação em realidade virtual pode ser difícil e custoso. A performance poderia ser melhor, então talvez a aplicação não seja ainda tão interessante, a dificuldade de criar aplicações, o peso do equipamento, cansaço visual, as dificuldades técnicas. Então ainda a realidade virtual em ambientes educacionais se mostra difícil de criar conteúdos e de executar esses conteúdos. Ainda é uma dificuldade, ainda é uma limitação que não só esses estudos apontam, mas também como outras pesquisas, outras referências apontam. A análise e o resultado dessas 20 pesquisas foi o meu trabalho de mestrado, mas sem dúvida existem outros trabalhos fora desse corpo de 20 estudos que valem a pena destacar. Eu trouxe aqui 2 deles bastante interessantes que eu acho que vale a pena ressaltar aqui para vocês. O primeiro deles é da Universidade de Stanford, que é uma grande universidade, uma das maiores universidades do mundo. Eles têm esse Virtual Human Interaction, né, que é um laboratório que só faz experimentos com realidade virtual, com realidade aumentada, com experimentos virtuais. É bastante interessante, eles têm um site com todas as pesquisas deles. É um estudo bastante sério e bastante complexo, com vários desdobramentos. Eles fizeram uma pesquisa que eu acho que é bastante interessante, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui nessa palestra. Eles fizeram uma pesquisa com 270 estudantes sobre mudança climática. Então existia um conteúdo em realidade virtual sobre mudança climática e eles fizeram essa medição do impacto nesses estudantes. Essa pesquisa é bastante interessante, ela é toda detalhada, lá no site deles você pode conferir com bastante detalhes, mas os resultados foram o que eu selecionei aqui, que eu acho que são bastante interessantes. Os resultados dessa pesquisa apontam um aumento de retenção de conhecimento. Então os estudantes todos tiveram uma grande retenção de conhecimento após a experiência. Eles aumentaram significativamente a curiosidade a respeito do assunto, eles se engajaram a respeito do assunto, eles tiveram um envolvimento maior com o assunto e alguns dos estudantes se inspiraram em tomar atitudes a respeito do assunto na vida deles. Então é um resultado bastante interessante, é um resultado bastante rico que mostra que, assim, mesmo um grande estudo como essa dessa universidade, os resultados têm apontado para realmente uma experiência transformadora em estudantes. E esse estudo é um ótimo exemplo de como a realidade virtual pode ser bastante impactante no caso dos estudantes. Um outro estudo que eu acho que vale a pena comentar, que eu achei interessante trazer aqui,
é dessa empresa. Essa é uma empresa de criação, se chama Sponge, ela fica na Inglaterra. É uma empresa de criação de e-learning, é uma agência que faz criação de e-learning, criação de design instrucionais. Então ela tem uma carteira de clientes gigantesca, então é uma empresa referência lá na Inglaterra. Eles criam conteúdos também em blogs, em redes sociais, é uma empresa bastante interessante de se acompanhar. Eles comentam bastante a respeito de realidade virtual, então eles têm toda uma pesquisa, todo um trabalho com realidade virtual. E eles fizeram também uma pesquisa medindo o impacto da realidade virtual. E essa pesquisa é bastante interessante, porque eles pegaram 32 participantes, eles dividiram em 3 grupos, né? Um grupo teve um aprendizado. O tema da pesquisa era como levantar fundos para a realização de obras. Eles dividiram em 32 participantes, um grupo de estudantes recebeu conteúdo em PDF, um grupo de estudantes recebeu por meio de um game, de um e-learning com algumas interações, algumas perguntas, e o outro grupo com realidade virtual. E o resultado qualitativo dessa pesquisa foi bastante interessante. Para o grupo que recebeu o conteúdo em PDF, lembrando que essa medida vai até de 0 a 7, no quesito de apreciação, ou seja, né, o enjoyment, o quanto ele curtiu aquela experiência, no PDF foi o mais baixo, que foi na nota o resultado da pesquisa de todos os estudantes foi de 3.82. Para quem fez o game foi de 5.46 e para quem teve em realidade virtual foi o maior de todos em 6.46, quer dizer, muito próxima do teto, que é o 7, ou seja, é quase o máximo. Então, assim, aqueles estudantes que fizeram em realidade virtual tiveram uma experiência quase completa, segundo esse estudo. Na questão de concentração, PDF foi o mais baixo também, 4.99. Para quem teve game também foi muito bom, foi 6.10. E para a realidade virtual em 6.66, que também é muito próximo do teto, foi um resultado excelente, porque na questão de concentração, nada supera a realidade virtual. À medida que eu uso o equipamento de realidade virtual, eu não tenho nenhum tipo de distração à minha volta para me tirar da experiência de aprendizado. Então, se alguém passar na questão de fisicamente, ali na questão do corpo, alguém pode passar na minha frente, alguém pode tocar o telefone, pode ter qualquer tipo de distração que não vai me atrapalhar. Eu estou num ambiente simulado, transportado em outro. Então, a questão da concentração, nada supera a realidade virtual. Não há nenhum tipo de distração, o que hoje em dia é bastante relevante, né? A gente vê estudantes cada vez mais sendo impactado por todo tipo de informação, todo tipo de multitarefa, e a realidade virtual é o contrário. Você só está consumindo um tipo de conteúdo, você está ali. Não tem como estar sendo impactado por outras formas. Então, na questão de concentração, a realidade virtual ela é imbatível. Isso é também uma unanimidade em pesquisas, e aqui a gente vê um resultado prático disso. A questão da satisfação, que é próxima da apreciação, né? A satisfação, a alegria do estudante em fazer aquilo. De novo, o PDF foi mais baixo, 4.60. O game foi médio, 5.59. E de novo a realidade virtual foi o vencedor em 6.55. E aí o resultado quantitativo, que é a questão de aquisição de conhecimento, o quanto esses estudantes aprenderam do conteúdo. O PDF foi o mais baixo, mas ainda aqui o máximo é 10, então aqui para esse resultado o máximo foi 10. O PDF foi bom, foi 8.70, mas ainda assim é o menor de todos. Game e realidade virtual foram resultados próximos, mas ainda assim realidade virtual foi o maior. Então, para essa pesquisa da Sponge, que é uma grande empresa de e-learning, uma grande empresa de desenvolvimento, de tecnologias para educação, chegou a esse resultado, que a realidade virtual é a melhor opção entre PDF e uma experiência e-learning mais comum. Isso mostra como tanto os 20 trabalhos que eu analisei,
quanto o trabalho de Stanford, quanto o trabalho da Sponge, mostram que a realidade virtual é sim uma ótima possibilidade para ser usada em ambientes educacionais. Os resultados estão se mostrando positivos, os alunos se engajam, a questão de aquisição de conhecimento está lá, ela é relevante, mas o que eu notei a respeito de todos esses trabalhos é que aumenta principalmente a questão da motivação, do engajamento e da satisfação do aluno e do estudante sobre o conteúdo que ele recebeu, da aquisição desse conhecimento. Algo que hoje em dia nós, como educadores, como designers institucionais, professores, instrutores, todos procuramos, né? Como que a gente pode aumentar ali o engajamento, a satisfação, e a realidade virtual pode sim ser uma ferramenta poderosa para isso. Agora, nessa parte final da minha palestra, vou mostrar um pouquinho do cenário atual e o que a gente pode encontrar de tendência em realidade virtual na educação. Esse primeiro exemplo que eu trouxe aqui pode até parecer um pouco grandioso, ambicioso, mas é uma reportagem, um documentário bastante interessante da NASA a respeito dos seus 20 anos de experiência em realidade virtual em treinamentos com as equipes. Ou seja, há 20 anos ele já vem usando a realidade virtual nas suas equipes em preparação, então eles têm todo um repertório, toda uma expertise a respeito disso, eles compartilham isso e que sem dúvida é muito valioso. Mas aí você pode pensar, bom, os equipamentos que a NASA usa nos seus treinamentos não são esses comerciais, que a gente pode encontrar no mercado de eletrônicos, é verdade, mas ainda assim vale a experiência de saber o que eles têm feito, o que eles têm afirmado, né? E aí a gente pode ver, já vindo mais para o pé no chão, assim, né, para a realidade cotidiana de muitos, que o Walmart já é uma empresa que vem apostando bastante na realidade virtual nos seus funcionários. Aqui é um exemplo de uma reportagem, né, do Olhar Digital, que eles falam, né, rede de supermercados, mas é o Walmart. O Walmart acaba sendo o Walmart nos Estados Unidos. No próprio site deles tem vídeos e postagens falando sobre essa experiência de uso de realidade virtual. Eles fazem muito com simulações de atendimento, simulações de Black Friday para novos funcionários, então eles estão usando bastante a realidade virtual nos treinamentos corporativos de varejo. Então, alguns dos casos aqui mais interessantes, esse daqui do Google, ele é bastante especial. Acho que todo mundo sabe da expertise do Google e o quanto que eles podem contribuir para a tecnologia no mundo. E isso daqui é o Google Expeditions, que é um projeto piloto que eles fizeram em diversas salas de aula, em diversos países no mundo, Nova Zelândia, Canadá, e também fizeram no Brasil, com algumas escolas públicas, onde eles levaram esses equipamentos de cardboard na sala de aula com os smartphones e distribuíram para as crianças, para os estudantes, para eles terem esse aprendizado com realidade virtual. Eles descrevem tudo isso no blog, todas essas experiências, os professores também apontam. Então, né, até nessa postagem dessa reportagem aqui que eu coloquei, tem a descrição da professora, o que ela acredita que foi bacana. Ela fala de ter levado virtualmente os alunos dela para a Lua, como foi uma experiência enriquecedora para os alunos dele, que provavelmente não teriam como ter uma experiência real ou similar dessa, se não fosse a realidade virtual. E é claro, você pode até pensar, aquele equipamento lá da NASA, do Walmart, é super caro. Da NASA é impossível, né? Eles devem ter os próprios equipamentos. Os equipamentos do Walmart são esses mais comerciais da empresa Oculus, né? Que quem faz é o Facebook. Mas no caso desse do Google, da sala de aula, nada mais é do que esse daqui que custa $10, 20 reais você encontra por aqui no Brasil. Mesmo fabricantes similares que não são esse da Google fazem também esse material, e aí utilizam um smartphone que o seu próprio já deve dar conta de executar a maioria dos aplicativos. Então, assim, já é uma realidade muito mais pé no chão, uma realidade mais acessível. Então, para quem quiser ali fazer os seus primeiros testes em realidade virtual, sem dúvida essa daqui é a melhor opção. Bom, chegamos ao final aqui da nossa palestra. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem ficou aqui até o final, muito obrigado.
Entrem em contato comigo nas redes sociais, eu acesso bastante o LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, e-mail. Falem comigo, me procurem. Vai ser um prazer falar com vocês. Quem quiser mais detalhes a respeito dessas pesquisas, desses trabalhos, quem quiser discutir sobre criação de conteúdo em realidade virtual, estou todo ouvidos. Muito obrigado, obrigado também ao pessoal do Terceiro Conad pela participação, por ter aqui me colocado como um dos palestrantes, foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima.